Estamos alegres, agradecidos. Tu nos trata como filhos neste dia, trazendo sobre nós todo o teu cuidado, e nós te agradecemos, Senhor. Cercamos a vida do Benito agora em oração juntos. Pedimos que de novo esse manancial se manifeste nesta tarde e que ele possa cumprir aquilo que lhe pediste para esta tarde, Senhor Jesus. Ama sobre ele um óleo novo, uma unção nova para esta tarde, Senhor Jesus. Nós o abençoamos e cercamos sua vida. E de novo te pedimos que fale conosco, Senhor. Obrigado por tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Os irmãos aqui têm algum tipo de princípio parecido com o da sinagoga, de deixar as primeiras cadeiras vazias e sentar nas arquibancadas lá? Ficam com medo de você ser colocado para trás e aí já nem ocupam as cadeiras da frente. Então, amanhã os irmãos ocupem as cadeiras da frente. Eu gosto de ver o rosto dos irmãos, fica tão longe que... Não é verdade? Ou então é complexo de mau aluno. O mau aluno gosta de sentar atrás. O professor não vê que ele está dormindo. Ou então tem medo que eu cuspa muito quando fala. Alguma coisa assim, porque aqui é cheio de lugares. Eu não brigo não, se algum quiser levantar silenciosamente e vir para frente, viu? Aleluia. Meus irmãos, hoje à tarde e amanhã à tarde, gostaria de falar sobre o tema de fazer discípulos. É uma palavra a todos aqueles que são discipuladores e a todos aqueles que serão discipuladores. Então, acho que é para todos. E na verdade, irmãos, Deus quer abrir os nossos olhos e despertar em nós e confirmar em nós e renovar também em nós esta paixão de fazer discípulos e o prazer de fazer discípulos. Para aqueles discipuladores que já são. E irmãos, incompreensivelmente, o Senhor confiou e resolveu nos envolver em seu propósito eterno de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E Ele te chama para fazer discípulos. Que os teus olhos sejam abertos para você ver a glória que há nesta tarefa. A tarefa de fazer discípulos, meus irmãos, é a tarefa maior e mais importante que qualquer um de nós, que qualquer homem ou mulher pode fazer aqui na terra. Grande parte de nossas ocupações são necessárias. Trabalhar profissionalmente é necessário,
é o preparar a comida necessário, é o comer é necessário e outras necessidades, mas nenhuma se compara em sua importância ao fazer discípulos. Até criar filhos, alguém pode dizer, mas criar filhos é algo, acima de tudo, importante. Eu quero dizer que se você não fizer dos teus filhos discípulos, em vão você os alimentou e educou, porque não vão estar na eternidade, não serão filhos de Deus. Todo o esforço em criá-los com saúde terá sido vão, porque não vão passar a eternidade com o Senhor. Então, poucas tarefas têm valor eterno. E mais importante que tua área profissional, nenhuma carreira se compara. Tua área profissional é para você ganhar o pão. Tua realização e chamado eterno é fazer discípulos. E Deus quer nos renovar nesta tarefa. Hoje à tarde, amanhã à tarde, se Deus permitir, queremos abordar mais a respeito do cuidado dos discípulos. E se Deus permitir, no domingo pela manhã, a respeito do ganhar discípulos, da proclamação do Evangelho. Mas antes até de entrar diretamente neste assunto do cuidado dos discípulos, eu gostaria de mencionar alguns aspectos importantes que temos que guardar quando fazemos a obra do Senhor. O primeiro que queria dizer, irmãos, que qualquer um que pretenda fazer a obra do Senhor deve lembrar-se que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Vamos repetir? Primeiro que temos que lembrar ao fazer a obra do Senhor, temos que lembrar que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Vamos dizer juntos. De tarde temos que participar mais, senão você fica com sono. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11:36. O que quer dizer que dele são todas as coisas? E agora voltando, a igreja é dele também, a obra do Senhor é dele, você é dele, eu sou dele. O que quer dizer isso? Simples. Quer dizer que a igreja não é nossa, é dele. A igreja não é dos pastores, não é dos líderes, não é tua, não é minha. Por causa disso, irmãos, ao fazer a obra do Senhor, devemos lembrar que a igreja não tem que ter a nossa cara. A igreja não tem que ter as nossas marcas, não tem que ser do jeito que a gente gosta. A igreja tem que ter as marcas de Jesus. Tem que ter a cara de Jesus. Você ao discipular, ao fazer discípulos, ao cuidar dos teus discípulos, e quando os fizer, os discípulos não são teus, são dele, são de Cristo.
Por isso você não tem que dar de você, você tem que dar de Jesus e apenas de Jesus. Em dias de hoje, é muito comum alguns quererem deixar suas marcas pessoais e querer ver até essas marcas pessoais. Lhe traz realização querer ver sua marca pessoal. Eu digo para vocês, que ruim é um vaso de levar água que dá gosto na água. Você já pensou nisso? No interior lá da Bahia, é muito comum se usa um vaso de barro chamado moringa, que se coloca água de beber. A moringa nova dá um gosto, às vezes, do próprio barro, ela tem pouco tempo de cozida. Mas a moringa vai ficando velha, vai ficando boa, porque perde o sabor e deixa a água purinha. E eu me lembrei, eu disse, que ruim é se nós como vasos damos gosto na água que levamos. Estamos aqui para levar a Cristo e somente Jesus. Não temos que botar nosso tempero, dar um jeitinho de colocar nossa personalidade, nossas características. Que as nossas palavras, nossos gestos, nossas ações expressem somente a Cristo. Amém? Você passe desapercebido. Quer saber o melhor mesmo? É que o vaso passe desapercebido, seja imperceptível. Quando você visitar alguém, quando você estiver indo fazer discípulos, a tua pessoa não é importante. Você pode entrar numa casa, e quando as casas que você passar, as pessoas possam até esquecer o teu nome. Mas as pessoas, quando você sair de lá, digam, o Senhor nos visitou. O Senhor esteve na minha casa. Não se lembrem do vaso, não se lembra de você, mas foram marcadas com a marca de Cristo. Graça salvadora fluiu e abençoou aquela gente nem compreende. Que sejam as pessoas como aquele cego, que nem sabia direito quem era Jesus. Ou aquele coxo que foi curado também. E o cego, quando questionado, disse, esse homem que te curou, você sabe quem é? É pecador? Ele disse, não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Que assim seja a tua passagem pela vida das pessoas. Segundo aspecto que você tem que lembrar. Por meio dele são todas as coisas. Dele, por meio dele. Que nos diz isto? É uma segurança para nós. Você saber que todos os recursos vêm do Senhor. Não é por você que você faz a obra. Que peso seria se eu tivesse que fazer a obra? O relacionamento de discipulado e os relacionamentos na igreja, eles são espirituais, irmãos. É o Espírito Santo quem transforma os discípulos. Eu não posso transformar. Às vezes a gente sabe que quem converte é o Espírito Santo. Mas às vezes eu fico achando que quem vai formar o discípulo e quem vai corrigi-lo sou eu. Quem vai edificá-lo sou eu. Não.
É o Espírito Santo quem converte. E quem é que edifica? É o Espírito Santo. Ninguém aqui pode transformar seu discípulo. Você não pode transformar teu discípulo. Se você tentar, vai errar. Vai usar recursos carnais e humanos para corrigi-lo. Certa vez ouvi Mário dizendo que nem Jesus, antes de vir habitar em seus discípulos, conseguiu transformá-los. Quando Jesus terminou seu ministério, olha que ministério. Um mentiu e o negou. O seu discípulo de mais destaque mentia e o negou. Outro era incrédulo e duvidava. Outros disputavam entre si quem era o maior, orgulhosos lá. E outro que cuidava da bolsa, ladrão, roubava. E alguém diria assim, poxa, esse discipulador aí, esse mestre era muito fraco. A verdade é que Jesus, nosso modelo de discipulador, a expressão máxima da graça do Senhor aqui na terra, a própria sabedoria, o verbo feito homem, a palavra encarnada, Ele mesmo só transformou seus discípulos quando veio e voltou, por meio do seu Espírito Santo vivia dentro deles, quando veio para dentro deles. É por meio dele esta obra é espiritual. A igreja só é edificada por Jesus, amém? Somos seus cooperadores, mas lembra, você vai cooperar por meio dele. Necessitamos da unção, do poder, da presença dele, e queremos que só haja isso na igreja, amém? Só haja do Senhor na igreja, até porque obra feita por nossas mãos o Senhor já não quer. Uma vez um irmão disse, nenhuma obra que você tenha feito para o Senhor tem valor, somente a obra que Ele tiver feito por você. Nenhuma obra que você tenha feito, por melhor que tenham sido suas intenções, mas se foi você que fez, não tem valor para o Senhor. Somente a obra que Ele fez por teu intermédio. Amém? Dele, por meio dele e por fim, para Ele são todas as coisas. O fim de toda obra que façamos é o próprio Senhor. Se não fazemos para Ele, podemos fazer para quem? Podemos fazer para nós, podemos fazer para os irmãos, e está errado, me permitam. Nem para os irmãos são todas as coisas. Não é democracia do povo, por meio do povo e para o povo. Não. É para Ele, não é para a igreja. É para Ele. Hoje é muito comum voltar as coisas para a igreja. Então, às vezes, fazer a obra para agradar os homens e se corrompe. Não podemos fazer a obra para agradar os homens. Não temos que fazer um encontro aqui animado para agradar a igreja. Não temos que preparar um aparato que seja um mega show, que agrade os ouvidos
divirta, não. É para Ele. Só estamos preocupados em agradar a Ele. Dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele a glória eternamente. Que o Senhor purifique sempre nossas motivações. Amém? Agora quero entrar propriamente no assunto do fazer discípulos. Se Deus permitir, nestes dias, falar de 4 coisas. Nesta tarefa de fazer discípulos. Primeiro, talvez abordar isto hoje, a respeito do nosso coração de pai espiritual, nosso coração de gerar filhos e cuidar de filhos. Segundo, provavelmente amanhã, falarmos sobre, dentro do nosso serviço de fazer discípulos, a nossa tarefa de oração, interceder em favor dos nossos irmãos, a eficácia e o poder da oração. O tema seria, amanhã seria guardando e formando os discípulos por meio da oração. Depois amanhã ainda, se houver condições, falarmos sobre a palavra de Deus, edificando os discípulos por meio da palavra de Deus. E por fim, no domingo pela manhã, falamos sobre a pregação do Evangelho, enviando os discípulos a pregar o Evangelho. Vamos ler alguns versículos da oração de Jesus pelos seus discípulos em João capítulo 17. João capítulo 17. Quer aprender a discipular? Vamos aprender com Jesus. Nosso modelo de discipulador é Jesus. Esta oração, irmãos, nos revela muito do coração de Jesus. Você quer conhecer alguém? Uma das formas de conhecer alguém é você estar ao lado dele quando ele está orando. Conhecemos muito do que está no coração de alguém quando oramos. Eu gosto muito de orar uns com os outros, orar com meus irmãos. Porque quando oramos sinceramente, não oração bonita, porque às vezes nas reuniões, às vezes a gente fica um pouco preocupado, não posso fazer uma oração, eu não posso me escanchelar aqui, cair, me derramar aqui, chorando e tal. O que os irmãos vão pensar? Mas quando a gente está orando lá no quarto, então eu gosto muito de orar com os irmãos e conhecer o que são suas necessidades, suas paixões, seus temores. As coisas que são importantes, ele fala para o Senhor. E aqui temos um momento de extrema intimidade de Jesus, solenidade. Eram os últimos momentos de Jesus na terra. E Jesus ali ora e expressa ali tudo que está em seu coração. E queria hoje aqui, vamos ler apenas alguns versículos, amanhã lemos outros.
Vamos hoje aqui observar o coração de Jesus para com seus discípulos. O que havia, o sentimento de Jesus para com seus discípulos. Vamos ler o versículo 6. Vamos ler do 6 até o 12. Do 6 ao 12. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nem um deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Irmãos, Jesus expressa aqui um carinho, um vínculo com seus discípulos muito íntimo e profundo. Jesus aqui não desempenhava apenas uma tarefa, um trabalho. Não era uma relação fria, vamos dizer assim, estrutural, institucional, que Jesus tinha com eles. Às vezes, corremos o risco de que as relações de discipulado sejam vínculos, às vezes apenas oficiais ou estruturais, desprovidos de um coração, de estar envolvido o coração, a vida, os sentimentos. Os versículos 6 e 9 diz assim, algumas palavras aqui são chaves, diz assim, manifestei, no versículo 6, o teu nome aos homens que me deste. Olha que expressão interessante. Os homens que me deste. Eram teus, mas tu me os confiaste. Jesus tinha uma consciência de que os filhos eram do Pai. Mas ao mesmo tempo, ele se sentia como dele. Não é aqui uma possessividade. Você não pode dizer, os discípulos que são meus. Mas você pode dizer, como o teu sentimento, você pode expressar, os discípulos que me deste, Senhor, eram teus e tu me os confiaste. Depois no versículo 9, de novo diz assim, repete, não rogo, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus.
O sentimento e o vínculo de Jesus que os unia era algo forte. Eles faziam parte da vida de Jesus. Jesus estava dando sua vida por eles. Paulo também expressa o mesmo sentimento quando fala dos irmãos. Paulo expressa o mesmo sentimento. Inúmeras vezes chamava seus irmãos, seus discípulos de filhos. Inúmeras vezes chama Timóteo de filho, Tito de filho. Até os coríntios, que havia algumas dificuldades, ele diz: eu vos exorto como a filhos. Versículo 11. Olha aqui que expressões lindas Jesus expressa. Diz assim, Jesus pede ao Pai: guarda-os em teu nome que me deste. No versículo 12 diz: quando eu estava com eles, eu os guardava no teu nome e protegi-os. Que sentimento puro de cuidado, afeto, amor. E mais, e o versículo 12 termina dizendo assim: e nem um deles se perdeu. Se Jesus menciona na oração que nenhum de seus discípulos se perdeu, é porque para ele isto foi importante. Ele tinha este objetivo. Ele tinha este firme propósito em seu ministério, de não perder nenhum discípulo que o Pai lhe dera. Nenhum. E meus irmãos, eu creio que Deus quer gerar em nós esse sentimento. Nós às vezes fazemos muito esforço para ganhar um discípulo, mas às vezes, com muita facilidade, nós o perdemos. O discípulo começa a dar um pouco de trabalho, e depois você já não tem mais o mesmo ânimo de ir lá, guardá-lo, protegê-lo, cuidá-lo. E às vezes ele se perde. E não temos o mesmo ânimo de ir atrás também. Podemos dizer assim como Jesus? Podemos ter esse firme propósito de não perder ninguém? Como é esse negócio? Eu penso que sim. Não perder ninguém dos que o Pai nos deu. Existem dois tipos de perda. Uma parte, Jesus já havia dito que uma parte da semente semeada cai em solo não bom. Cai em beira do caminho e não entende a palavra e se perdem. Então, há uma parte que eu diria assim, uma perda normal. Não sei se dá para se dizer assim, porque perder alguém que perece em trevas nunca nos deixa de todo tranquilos e descansados. Mas vai haver algumas perdas. Nós não temos que estar no afã, não posso perder ninguém, não posso perder ninguém. E às vezes até relaxar, baixar o nível da pregação do Evangelho, e escancarar a porta. Não, é importante, eu vou juntar. Não posso também. Não podemos baixar o nível da pregação do Evangelho. Se eu baixo o nível da pregação do Evangelho, afrouxo, eu cometo erro também. Eu costumo dizer, se eu abaixo a pregação do Evangelho, eu cometo 3 erros. Primeiro, ofendo a Deus, porque Ele é santo,
e não aceita menos do que filhos santos. Então eu não posso baixar. Primeiro eu ofendo a Deus. Segundo, se eu abaixar para poder segurar, gente, eu engano as pessoas também. Além de ofender a Deus, eu engano aquele que eu estou segurando dessa forma. Porque ele pensa que está com Deus e na verdade não conhece a Deus. Então, ofendo a Deus, engano a pessoa e ainda encho a igreja de problemas. Terceira consequência, se eu abaixo o padrão, porque a gente fica com gente entre nós que às vezes nem sequer se converteu. Então nós não estamos aqui falando de reter aqueles que o Pai não nos deu. Mas estamos falando de não perdermos ninguém. Termos este alvo, não perder ninguém por deficiência nossa. Perder ninguém porque alguém foi maltratado na igreja, tratado com aspereza, ou deixou de receber a ajuda oportuna por meio do corpo, ou porque ficou desnutrido por falta de alimento. Essas perdas nós temos que zelar e cuidar, e temos que ter o firme propósito de não tê-las. Embora não isentamos a responsabilidade de alguém que se afasta do Senhor, cada um vai dar conta diante do Senhor, mas nós temos responsabilidades também diante do Senhor. Quero dizer, o Senhor coloque em você, que já é discipulador, um firme propósito de não perder nenhum dos teus discípulos. Lembra agora deles, que daqui a 1 ano, você os tenha com você. Daqui a 2 anos ou 3, eles estejam firmes, fervorosos no Senhor, santos, para você apresentá-los diante do Senhor. Amém? Guarda e protege teus discípulos. Um discipulador deve guardar e proteger, como um papai, como uma mamãe. Depois vamos falar mais como guardar e proteger. É uma incoerência nos esforçarmos muito para ganhar discípulos e depois perdermos muito facilmente uma vida. Nós falamos muito, temos que frutificar, temos que ganhar, e daqui a pouco ganhamos 100 e perdemos 100. Não. O Senhor quer nos conduzir e que a igreja tenha um ambiente acolhedor, que até o mais débil é amparado e sustentado. Amém? Esse é o coração de Deus. Esse é o coração de Deus. Era o coração de Jesus. Quando Jesus fala aquelas parábolas em Lucas 15, fala 3 parábolas juntinhas. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho, chamado filho pródigo. 3 parábolas sobre o mesmo tema, gente que se perde. E as 3 parábolas, irmãos, expressam o mesmo sentimento que nós temos que ter. Havia um sentimento de perda. As 3. Até os motivos eram diferentes. A ovelha se perdeu porque era fraquinha, não cuidou bem e se desgarrou. Havia uma fraqueza, uma deficiência na ovelhinha. A dracma
é a perda que nós não podemos ter. A dracma não é deficiente. A dracma é uma moeda, você mesmo tem que cuidar dela. Essa é a perda que não pode ter. Foi descuido do responsável pela dracma. E a terceira perda do filho pródigo, ali é outro tipo de perda. Foi uma iniciativa própria de rebelião, de independência daquele filho. Mas não importa as razões, o sentimento era de perda. E mais, nos dois primeiros, na ovelhinha, que é o fraquinho, e na dracma, que foi por descuido meu, qual é a ação que as parábolas apontam? Ir atrás. A ovelhinha, o pastor deixou as 99 e foi atrás. A dracma foi procurá-la e procurou, até que achou e se alegrou muito por ter achado. E o filho pródigo foi o único que ele não foi atrás. Mas havia um forte sentimento de desejar que se achasse aquele filho perdido. E nós temos algo assim na igreja, irmãos. E não pode ser apenas um sentimento dos pastores ou apenas dos discipuladores. Este ambiente de amor e de cuidado uns pelos outros deve haver em todos. Nós, há um tempo atrás, fomos lembrar, alguns olharam uma foto e viram muitos que haviam estado entre nós e se perdido. Já não estavam mais. E às vezes anotações antigas que temos listas com alguns que também se foram. E nos veio uma carga muito grande de ir atrás de vários desses. E levantamos entre nós uma forte iniciativa, vamos dizer assim, uma campanha de resgate. Primeiro, nos lançamos em oração, começamos a clamar por essa gente. Cada grupo caseiro foi fazer uma listinha, cada igreja na casa, uma listinha daqueles que eles se lembraram que se haviam perdido. E começamos a orar. E depois, nessa listinha, vimos quais eram ovelhinhas perdidas, quais eram dracmas perdidas e até quais eram filhos pródigos. E as ovelhinhas, aqueles que se perderam por desânimo, por fraqueza, nós fomos atrás. E as dracmas também, aqueles que nós perdemos às vezes por negligência nossa, alguns que se afastaram por alguma ofensa que sofreram, ou também por um esfriamento, um desânimo inexplicável, nós fomos atrás também. Um dia chegamos a fazer uma reunião grande, uma reunião, o salão cabiam umas 700 pessoas, estava cheio, não dos discípulos. Nós dissemos que os discípulos, que só era para ir quem fosse levar alguém que se havia perdido. Então, os que não tivessem ido atrás, aquele encontro não era para essa finalidade. E levamos essa gente lá. E o Senhor se derramou com muita graça sobre essas pessoas. E muitos destes tiveram uma verdadeira experiência com o Senhor. E foram salvos. Esta é uma iniciativa que não precisamos fazer desta forma,
Mas cada irmão, você agora se lembre, mesmo que você até não é discipulador, mas se lembra de algum irmão teu que se perdeu aí pelo caminho. Mesmo que você ache que nem se converteu essa pessoa, na pior das hipóteses é um bom contato de você procurar. Procurar e anunciar-lhe o Evangelho, anunciar-lhe de Jesus. Este é o coração do Pai. Nós às vezes somos meio frio e Deus quer nos aquecer o coração. Quero ainda dizer mais 2 ou 3 coisas a respeito do coração paterno. Vocês já ouviram falar dos 2 P's? O P, existem 2 P's na atitude do discípulo, do discipulador. O P de pai, ou de paternidade, e o P de padrão. P de pai e P de padrão, o padrão do Senhor. O P de pai é aquele coração, aquela atitude de acolher, de cuidar, de abraçar, de amar, de ser paciente, amoroso, afetuoso com o discípulo. Precisamos todos aqui ter um P de pai, grande, bem grandão. Todo mundo, pai e mãe. Temos que ser paizão, mãezona, muito cuidado, afeto, carinho e proteção, amizade. E tem um outro P, que é o P de padrão. Não é ser um pai bonachão, é também zelar pela vida do discípulo, que ele esteja dentro do padrão e modelo que temos no Evangelho. Corrigi-lo quando ele se desvia, todas as vezes que for necessário. Agora podem acontecer 2 deformidades. Uns podem ter um pai de paizão bem grandão e um P de padrão bem michuruca. São aqueles discipuladores bonachões, meio frouxões, que o discípulo pode tudo, não corrige o discípulo, distraído, nem percebe quais são as deficiências e fraquezas do discípulo. É mel puro, só mel para cá, beijinho para lá e amizade para cá. É o discipulador parque de diversões. Bonachão. Agora, esse está deficiente, está com um P raquítico. Vocês já viram como é um caranguejo? Tem uma garra, uma puã grande e uma outra pequena. Então, está o discipulador caranguejo, tem uma pata grande e outra pequena. E tem o outro, eu não sei qual é pior. Tem uns que é o P de padrão desse tamanho e o P de paizinho bem pequenininho. É um negócio, é a lei. Escreveu, não leu, pimba. O pau comeu. É um relacionamento que acaba se tornando um relacionamento de cobrança. Um relacionamento legalista, um relacionamento, às vezes, de impaciência, rigor humano, e não de socorro e ajuda. Faz mal igual ou pior. Ah, não, eu tenho que exigir aqui, não posso baixar o padrão. Você mesmo falou que não podemos baixar o nível. É o seguinte, temos que zelar, e em nome de um zelo,
tira o couro e mata o discípulo. Esfola a ovelha. Não tira só a lã. Não faz uma tozinha, não. Rape. Como aqui chegamos num ponto importante, como é que se corrige um discípulo? Como corrige um discípulo? Esse é um ponto muito importante. Como são feitas as correções na igreja? Eu sei que aqui tem alguns discípulos. Esta palavra é para você quando você for discipulador. Não pode você agora por dentro, se você tem um discipulador meio carrasco, você por dentro, o discipulador está ouvindo esse negócio. Não. Isso é para você, quando você se tornar um discipulador. Como é que se corrige um discípulo? Um discípulo ruim. Discípulo bom, irmãos, qualquer um sabe tratar. Discípulo bom, qualquer um sabe cuidar. Aquele discípulo fervoroso de espírito, que está sempre bem, e em todos os compromissos está presente, envolvido na obra do Senhor, todas as tarefas ele cumpre. Quem é que não sabe cuidar desse discípulo? Esse discípulo quase não precisa ser cuidado. E está sempre com você, teu amigo, e sai com você evangelizar, e senta sempre para aprender com muita diligência, nunca nem dorme nos encontros. Esse discípulo bom, irmãos, esse discípulo bom, qualquer um sabe tratar. Eu vou medir o discipulador e vou ver se ele é maduro na hora que ele tem que tratar de um discípulo ruim. Se é que tem discípulo ruim, né? É uma forma de falar. É na hora que precisa corrigir alguma deficiência que você vai ter que manifestar as virtudes e a maturidade. Eu só vou conhecer a maturidade do discipulador na hora que ele corrige. Como é que é para corrigir um discípulo? Gálatas 6, versículo 1, que diz: se alguém, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Corrigiu com espírito de brandura. 2 Timóteo 2 diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, brigar. Antes, deve ser brando para com todos. Brandura de novo, Paulo diz. Brando para com todos. Apto para instruir, paciente. Esses textos nos falam qual é a postura correta. A postura correta é uma mistura dos dois P's. É uma mistura de firmeza com brandura. Firmeza e brandura é a expressão que se usa. O discipulador não pode ser negligente de deixar passar os erros do discípulo. Para vocês que são discípulos, ou melhor, para todos aqui, porque todos são discípulos, o teu discipulador não pode te deixar sem correção. Você precisa de correção. Agora, diz que temos que corrigir uns aos outros nas faltas com espírito de brandura. Temos que cuidar. De manhã falamos sobre autoritarismo. Temos que cuidar. Aqueles que falam, que questionam se deve haver discipulado na igreja, eles se baseiam
e se apoiam em abusos no discipulado, em casos de gente que foi maltratada no discipulado, gente que foi tratada com aspereza, com falta de respeito. Quero dizer, irmãos, é necessário que haja respeito na igreja uns pelos outros. Respeito até pelos discípulos. Todo discípulo tem que ser tratado com respeito e dignidade. Nós não temos autoridade para ralhar, para nos exasperar. Você quer gritar, grita para elogiar. Dá um grito para elogiar. Na hora que você for corrigir, fala baixinho. Se com os filhos já não é nem sempre muito prudente, deve-se evitar seriamente a exasperação, quanto mais com os discípulos. Eu conheci alguns casos, tanto de homens como mulheres, bastante rudes com os discípulos. Até mulheres, viu? Tinham as irmãs legalistas brabas que só. E que daqui a pouco as discípulas estavam com problema com ela. E com razão. Por isso dizemos que não se perca nenhum por deficiências nossas. Se você identifica isto em você, corrige. Se você já é discipulador, vai e te retrata com teu discípulo. Longe de nós a ira nesses relacionamentos. Temos que corrigir os discípulos com o Espírito de Cristo. E um insubmisso brabo? Já corrigi, mas ele é afrontoso, é complicado, esse aqui, acho que nem é discípulo. Bom, leva o assunto aos líderes e pastores. Se você está com dificuldade de conseguir ajudar alguém, leva o assunto para que eles tomem as providências que a igreja precisa tomar nesses casos. Mas não você tome providências humanas. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Moisés, o homem mais manso da terra. E aquele povo era de tirar do sério até o pobre do Moisés. E lhe custou caro o dia que ele saiu do sério. O dia que Moisés deu uma escorregada e agiu humanamente e carnalmente, lhe custou a entrada na terra prometida. A nós não vai nos entrar a entrada no céu, não vai nos custar a entrada no céu. Mas certamente o Senhor vai te pedir conta das ações carnais na obra dele. Então, longe, muita brandura. Amém? A casa de Deus tem que ter esse ambiente. Por último, já que estamos falando desses tipos de discípulo atrapalhado, trazer mais um princípio também. E encerro a respeito deste assunto do coração do pai e da atitude do discipulador. Vocês já perceberam que Paulo fala de 3 tipos de discípulo atrapalhado? Em 1 Tessalonicenses, podemos ler juntos, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Primeira Tessalonicenses 5,14. Orientações para tratar discípulos atrapalhados é o nome desse versículo. Nem todos são atrapalhados, às vezes são discípulos mais fraquinhos.
1 Tessalonicenses 5,14, diz assim: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Primeiro, admoesteis os insubmissos. Segundo, consoleis os desanimados. Terceiro, ampareis os fracos. E depois diz: e sejais longânimos com todos. Aqui são 3 categorias de fraquezas e deficiências que há na igreja. Eu poderia chamar assim de 3 doenças. Já que estavam falando de doença de manhã, 3 doenças e 3 remédios. 3 e 3. Quais são as 3 doenças? Insubmissos, desanimados e fracos. E quais são os 3 remédios? As 3 ajudas, os 3 tratamentos: admoestação, consolo e amparo. Admoestação, consolo e amparo. A característica de um bom médico, irmãos, é saber diagnosticar doenças. Você levaria teu filho a um médico que não sabe diferenciar as doenças? Aí chega e diz: olha, eu não tenho certeza se isso é uma gripe ou é um câncer. Quem levaria um médico desses, louco? E diz: ó, é o seguinte, ou um médico que não sabe qual é o remédio que tem que passar. Essa aula eu fugi, não estudei essa parte das medicações. É o seguinte, eu acho que você tem um câncer, toma aqui uma aspirinazinha para você. Ou então, ó, eu acho que isso aí é uma gripe. Ó, você vai se internar para fazer uma quimioterapia. Quem é que ia levar alguém a esse médico? Ninguém? Pois aqui também, irmãos, nós temos o bom papai, o bom discipulador, tem que saber discernir o que há com o seu discípulo. Você tem que saber discernir se o problema do seu discípulo é insubmissão, ou se é este desânimo, ou se é esta fraqueza, este fraco, ou se ele é um fraco. São bem diferentes, ó. O insubmisso, não chame qualquer um de insubmisso rapidamente, não. O discípulo não cumpre algumas tarefas que você dá para ele, aí quando ele vem estar com você, diz: você é um insubmisso. Não, não seja rápido em chamar alguém de submisso. É algo muito sério. O insubmisso tem uma característica clara: não reconhece a autoridade, questiona a autoridade, por isso é insubmisso. Alguns maridos, até a mulher diz: minha mulher é insubmissa. Quer dizer, porque a mulher desobedeceu alguma coisa ou fez algo que não lhe agradou, diz: você é uma insubmissa. Atrapalhado é ele. Uma vez um marido foi falar com um dos pastores, disse: minha mulher não me respeita. Disse: então me conta melhor. Aí ele vai contar. Aí o pastor disse: eu acho que quem não está respeitando ela é você, seu infeliz. Tinha um maridão lá que muitas vezes ficava trabalhando até tarde e queria que a mulher sempre botasse o jantar. Às vezes ele comia na rua e queria comer comida. Queria comer na rua e queria chegar em casa e queria que a mulher tivesse botado o jantar. E às vezes que ele não comia na rua, quando ele chegou, disse: por que você não botou o jantar? Aí ela disse: meu bem, muitas vezes você está faltando, eu não sabia
se você vinha hoje, mas eu disse que eu quero jantar todas as vezes, quer eu venha, quer eu não venha. Que cabeçudo esse aí, viu? E aí diz que ela é insubmissa, porque não bota o jantar para ele. Está desrespeitando ele. Quem está desrespeitando ela é o infeliz. Não chamemos rapidamente alguém de submisso. Muitas vezes, um discípulo que não cumpre alguma tarefa pode estar enquadrado em alguma das outras enfermidades. Se ele é alguém que não questiona a autoridade, não se rebela contra a autoridade, é diferente. Um insubmisso, quando você vai falar com ele, ele questiona, discorda, não aceita, aí é outro. Agora, se o irmão não faz, e você o corrige, ele, me perdoe, irmão, me perdoe mais uma vez. Mesmo que ele seja reincidente, mas se deixa corrigir. O desanimado, irmãos, o original diz algo como pessoas que têm pouco ânimo. Esse precisa de consolo. O insubmisso precisa de admoestação. A admoestação seria uma quimioterapia. O insubmisso é um que está com câncer. É o caso mais grave. E você tem que vir com um tratamento forte. Dar-lhe uma quimioterapia mesmo. Agora, se um gripado já está fraco, você vem lhe dar uma quimioterapia, você termina de derrubar ele. Você lhe causa muitos males. Se vê um desanimado e você lhe dá uma repreensão, uma admoestação, você não discerne que ele é um desanimado, você termina de desanimar ele. O que o desanimado diz que tem que receber? Consolo. É diferente. Que diferença a medicação? O consolo é de uma admoestação ou uma repreensão. Muito diferente. O desanimado precisa ouvir a palavra do Senhor. Precisa que você lhe aponte a Cristo. Precisa ser renovado outra vez em sua fé, reanimado em sua fé. Amém? Que haja graça nos discipuladores para isso. E o último, o fraco. O fraco diz ampareis. Amparar quer dizer carregar. Tem discípulo que você vê que não é um insubmisso, é um fraquinho. E que muitas vezes você vai ter que carregar ele mesmo. Ele às vezes não faz a tua tarefa, às vezes ele é fraquinho. E você vai ter que fazer com ele aquilo que ele não consegue fazer sozinho. A igreja tem fracos também. A igreja não tem só discipulões, também tem fracos. E que eles sejam amparados e amados na casa de Deus. Amém? Que não se perca nenhum dos que o Pai nos deu. A obra de fazer discípulos é preciosíssima. Eu me constranjo com o privilégio que é. Paulo dizia, porque eu zelo por vós com zelo de Deus, visto que tenho que apresentar vocês como virgem pura a um só esposo que é Cristo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Paulo, sabe a consciência que Paulo tinha? Eu estou fazendo uma tarefa muito importante. Estou preparando a noiva do Cordeiro. Quanto zelo Paulo tinha nesta tarefa. Com que cuidado e esmero. Ele mesmo dizia, para isto eu me afadigo,
esforçando-me o mais possível para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Pois que o Senhor nos renove a alegria e o zelo por esta tarefa. Amém? Esta obra não é nossa, que não tenha nossas marcas, que tenha somente as marcas de Cristo. Busquemos a graça e os recursos para edificá-los. Amém? Vamos orar. Oh Senhor bendito, graças te damos, Senhor, pelo privilégio que é cooperar com teu propósito, Senhor. E dizemos exatamente isto, que esta obra não é nossa. Queremos que tenha somente as marcas do Cordeiro. E pedimos o teu socorro, Senhor. Não temos como fazer discípulos por nós mesmos. Não somos capazes, Senhor, de santificar teus filhos. Não somos capazes, Senhor, de guardá-los de cair e tropeçar. Não somos capazes de impedi-los por nossas forças que se percam, Senhor. Nem tampouco capazes de revelar-lhes, Senhor, o teu Filho. Mas recorremos a Ti, ó Deus. Leva-nos adiante. Derrama sobre a Tua igreja graça e unção abundantes para transmitir vida de Cristo a cada um dos irmãos. Dá graça a esses discipuladores, ó Deus, para apresentar os filhos que lhes deste, Senhor, os teus filhos, apresentá-los diante de Ti, perfeitos em Cristo. Segue edificando Tua igreja. Prepara, Senhor, Tua noiva. Prepara com urgência, Senhor, a Tua noiva para a Tua vinda. Santifica-nos. Ó Senhor, corrige as deficiências que ainda haja em Tua casa. Somos povo Teu, Senhor. Manifesta a Tua abundante graça, Tua multiforme sabedoria, Teu infinito amor. Que o ambiente em Tua casa expresse a Ti mesmo, Senhor. Fortalece e capacita cada um dos discipuladores. E prepara cada um dos demais irmãos para darem frutos aqui também, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, meus irmãos. O Senhor lhes dê graça nesta missão. Amanhã, se Deus permitir, falamos de mais 2 características para os discipuladores aqui. Precioso, amado. O Espírito colocou nosso coração de vamos continuar orando um pouco mais. Pode tomar a mão da pessoa que está ao teu lado. Deixa o Senhor continuar sondando o nosso coração e nos curando. Palavra tão doce, ao mesmo tempo tão preciosa, séria, quebrantando o nosso coração como discípulos. Todos nós somos discipuladores e discípulos e nós precisamos sondar nosso coração. Se há em nosso coração qualquer espírito de insubmissão, ó Pai amado, revela nosso coração, Senhor Jesus. Se tem havido em qualquer coração nosso, Senhor, qualquer frieza, aspereza, rudeza, Senhor, um rigor, um autoritarismo, Senhor, extirpa isso do nosso coração, Senhor. Se temos sido levianos, Senhor, negligentes, ou se temos tido como discípulos uma atitude leviana, Senhor Jesus, por favor, queremos nos arrepender nessa tarde, Senhor.
debaixo da ação da Tua palavra nesse dia, Senhor, queremos acolher a Tua palavra e praticar essa verdade, Senhor. Vai nos falando, Senhor. Vai tocando no Teu coração, Deus tocando no meu. Oh, Senhor Jesus. Oh, Rabacibaquita. Senhor, renova nosso coração na paternidade com os discípulos nessa tarde. Renova a alegria de podermos gastar a nossa vida e nos desgastar em função deles. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Oh, Senhor, derrama teu coração diante de Deus. Derrama teu coração. Busca graça junto ao trono da graça nessa tarde. Seja qual foi o diagnóstico que o Senhor nos trouxe e o Senhor revelou aos nossos olhos, ficou patente ao nosso coração com clareza. Ah, Senhor, nós queremos nos arrepender, queremos sermos renovados nessa tarde por Ti, Senhor. Profunda paixão por Ti, Senhor Jesus, e compaixão pelos discípulos e pelos perdidos, Senhor Jesus. Alegria, Senhor. Privilégio, Pai amado. Se daralabaraba que tererere daralabaraba shurururu burubusi pakatara labarabaka. Oh, tererere charalabarabaka. Vai enchendo nosso coração, Senhor.